E nós temos um convidado mais do que especial para falar sobre esse assunto, e não poderia ser outra pessoa a não ser meu amigo Tony Henrique, que é o nosso convidado especial. Eu já gostaria que Tony desse a sua saudação para todos que já estão aqui nos acompanhando através desse podcast. A paz do Senhor para todos, meu amigo presbítero Alexson Carlos e todos que estão na audiência desse podcast Púlpito, Microfone e Pedestal. Para mim é uma grande satisfação estarmos aqui contribuindo e também falando as maravilhas do Senhor por intermédio da oração, da intercessão, que sabemos que é um antídoto, que é um refúgio. Aleluia. É um meio que temos de nos achegarmos mais a Deus. É verdade, Tony. E para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. E fique aí até o final, vá compartilhando, já deixe seu like, comente aí. Saúdo a todos que já estão na audiência e cremos que Deus fará maravilhas através desse podcast. Amém. Tony, é uma alegria ter você aqui conosco. Na verdade, o pessoal me encontrava na rua, né, e ficava perguntando: Alex, quando é que Tony vai? Eu disse: tenha calma, vai chegar a vez de Tony, e graças a Deus chegou. Nós estamos aqui para juntos compartilhar algumas experiências, né, falarmos um pouco desse assunto que você é envolvido desde quando eu lhe conheço. Eu conheci você, Tony, através desse seu trabalho que você tem com oração, né, com intercessão, juntamente com as irmãs no ciclo de oração no Postinho de Jacó. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente, Tony, que não conhece o Tony, conhece o Tony do altar, conhece o Tony da sanfona, a gente vai falar sobre isso também. Conhece o Tony, aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus que sempre está levando, através da oração, as nossas causas, as nossas dificuldades. Eu trabalho com você também no secular, né? Trabalhamos para Jesus, mas Deus me deu esse privilégio, Tony, de trabalhar com você no secular. Eu já disse isso a você, que trabalhando com você no secular, falo isso olhando nos seus olhos, eu comecei a me envolver mais com oração, através da sua vida. Amém. E eu tenho crescido através daquele trabalho que nós temos na Câmara. Toda quarta-feira, inclusive, teve hoje, naquela hora que eu fiquei filmando com o seu celular, que você transmite a live, uma irmã na live disse assim: olha, o meu primo, ele já saiu da UTI, a gente acompanha essa oração, obrigado. A gente colocou o nome, né? Fizemos uma oração na quarta e Deus já respondeu, tirando o primo dela da UTI. Para a gente entender que Deus, ele responde às nossas orações. Amém. Então a gente conhece Tony desses trabalhos, de sanfona, de púlpito, de Pocinho de Jacó, de círculos de oração, no estado, fora do estado, inclusive até fora do país. A gente também vai falar sobre isso hoje. O programa está recheado. Tá recheado. É surpresa boa. É tanto que os outros programas tinham 3. Hoje eu e Tony num bate-papo bem legal, porque a gente sabe que vai haver um conteúdo muito bom mesmo acerca desse assunto. Mas, Tony, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, do seu testemunho de nascimento, como criança, as dificuldades, as lutas que você enfrentou, a profecia da irmã naquele culto, né, enquanto sua mãe levava para um círculo de oração. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, para que o povo também conhecesse um pouco mais a fundo a história do nosso amigo, homem de Deus, Tony Henrique. É verdade. Desde cedo o Senhor já me escolheu, né, para uma missão. Sim. Que nós acreditamos, como Deus se revelou ao profeta Jeremias, dizendo a ele que ainda informe, já conhecia, já tinha separado. Eu também acredito que, como nós somos escolhidos no ventre, e desde muito cedo eu já fui amante da oração, apesar de não ter pais evangélicos, mas minha referência de fé, de oração, de mulher de Deus, sempre foi minha tia, minha avó, e através delas, elas me encaminharam, Aleluia, não é, para o altar, para a igreja, para o círculo de oração. Minha tia sempre foi muito envolvida nessa obra, e eu fui uma criança comum, como toda criança, porém, lá atrás, informe, no parto da minha mãe, que já é bem conhecido de muitos, eu nasci com uma deficiência por causa de uma anestesia que veio errada e contraiu uma paralisia, e pela medicina eu não podia andar nem falar.
E é aí um grande milagre que eu sou, para a glória de Deus, porque pelos homens hoje eu podia estar inerte, quem sabe no estado vegetativo, mas o nosso Deus é Deus de Aleluia. milagres. E Jesus tinha um plano em minha vida, e a minha mãe não era evangélica, mas ela já ouvia o programa Culto Doméstico no rádio, que é da nossa igreja, Rádio Nordeste, todo meio-dia. E aquela mulher perseverou, minha mãe, mesmo sem confessar a Jesus, mas minha avó já era minha tia, já ouvia o programa. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Aleluia. E quando minha mãe ouvia aquele programa, a fé dela aumentava, como nesta noite, Alixson. Pessoas que estão nos escutando aí, aleluia, aleluia, estão sendo alimentadas. Você glória que está aí, na sua casa, na sua televisão, no seu computador, no celular, trabalhando de plantão, você que está deitado, é noite de Deus alimentar a sua fé. Aleluia. E eu creio que vai acontecer milagres. E a minha mãe se enchia de fé com aquele programa e dizia: se essa irmã orar pelo meu filho, ele vai ficar curado. Quem era essa irmã, Tony? E essa irmã é a irmã Aninha Figueiredo. Aleluia. É esposa do pastor Lorenzetti, filha de pastor Humberto Leite, que já dorme no Senhor, que eu estava falando com ela há pouco tempo. Sim, manda um abraço para ela, Tony. Um abraço, viu? Mãe Aninha, como eu chamo carinhosamente. Aleluia. E ela orava e Jesus curava. Pastor Humberto também orava, Jesus curava, e as pessoas ligavam para testemunhar. E um dia ela ligou, minha mãe disse: se essa irmã orar pelo meu filho, ele vai ficar curado. E minha tia fez toda ali a agenda, né? Entrou em contato, convidou, e ela foi na minha igreja, que na época minha avó congregava na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, lá no quilômetro 6, pastor Lênio Seabra Júnior, que também partiu nessa pandemia. E ali o Senhor, naquela noite, se agradou de mim, por intermédio da fé da minha mãe. E veja que, como sempre eu digo, minha mãe não era crente. Não era evangélica. Mas a Bíblia também conta a história de homens e mulheres que não confessavam, como o centurião de Cafarnaum. Exato. Como aquela mulher que veio buscar o milagre para a sua filha. A Ciro Fenícia, né? A Ciro Fenícia, mas creu. Aleluia. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado que não viu, mas creu. Glória a Deus. Glória. E ela creu. E o Senhor ali, a irmã Aninha disse: eu não curo, mas Jesus cura. Olha aí. Aleluia. E eu vou orar, papai vai ungir. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida. Que eu ia andar, que eu ia falar, que eu ia voar nas asas de ferro, para lá e para cá. Tony, a sua mãe, quando lhe levou para este culto especificamente, como é que você estava? Qual era seu estado? Eu era de colo ainda, né? De colo ainda? Mas já acho que passava já de um ano. Sim. Porque já nasci com um problema. Sim, por causa eu não dessa... adquiri, né? Isso. Então, não tinha coordenação motora, o pescoço era um pescoço caído, os dedos eram atrofiados, a língua era presa. Eu tenho umas fotos, né? Que aqui não tinha controle, não Tony, tinha domínio. É muito forte, Tony. Então, a baba caía. Não é uma criancinha que com um ano já tá bem durinha, né? Já tá bem firme, já tá engatinhando. Eu não engatinhava, porque tinha esse problema. E eu já fazia o tratamento, que era para crianças com deficiência, que é o tratamento do CRI, que tem aqui na nossa cidade. Isso. E a medicina também, a médica disse... mudem de residência, vão para uma área mais verde, mais arborizada. Nós saímos da cidade, fomos para uma área mais verde, né, mais interiorana. Mas a melhora não tinha. Sim. Porque quem ia fazer era Jesus. Aleluia. E naquela noite, quando a minha mãe contou o problema, contou a situação, naquela noite, Jesus chegou. Aleluia. E através daquela oração que se uniram ali, né, as irmãs que estavam, minha tia, minha avó,
a irmã Penha, que também era da igreja na época, as irmãs ali, minha mãe, Jesus deixou um marco e disse que estava me curando. E hoje eu estou aqui com 1,92 m. Para olhar para mim tem que levantar assim a cabeça, os baixinhos. Porque Deus é Deus de milagres. Aleluia. Eu acredito que tem uma mãe, aleluia, neste podcast, que está aí pedindo a cura do seu filho. Aleluia. E eu profetizo no nome de Jesus, que o Deus que fez na minha vida, fará na vida do teu filho. Aleluia. E ele vai andar, vai falar, glória a Jesus, porque o dono da vida está entre nós para fazer milagres. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ei, é impossível, eu acredito que quem está nos assistindo agora, é impossível não sentir a presença de Deus através desse forte e tremendo testemunho que o nosso irmão Tony Henrique está falando aqui. Eu gostaria também de fazer uma ressalva, não só em questão da mãe de Tony ainda não ter confessado a Jesus quando ela recebeu esse milagre, ou seja, ela ainda não era evangélica, mas da importância da Rádio Nordeste Evangélica. Isso. Quantas pessoas já não foram abençoadas através da nossa missionária no ar? Então, que Deus abençoe a todos aqueles que, na época ainda do pastor João Gomes, cooperaram, né, para que aquela rádio fosse adquirida, né, para que hoje a rádio pudesse agora ser mais didática, ser mais profissionalizada agora na gestão do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. Agora a rádio mudou de lugar, tem um alcance maior, saiu de AM, hoje é FM. Então eu quero parabenizar a visão da nossa liderança, a visão dos nossos pastores e quantas pessoas ainda são abençoadas através da Rádio Nordeste, a nossa missionária no ar. Eu quero mandar um abraço ao pastor Oaldo Dantas, não é isso? Oaldo Dantas, que hoje é o diretor dessa rádio, a todos aqueles que fazem parte com os programas, seja ele de setores, seja programas, vamos dizer assim, privados, como do pastor Jailton Santos e tantos outros, que Deus continue abençoando a visão da nossa diretoria, a visão dos nossos pastores, que sabe que a palavra de Deus, ela pode ser falada, pode ser pregada também através da rádio, aonde nós não podemos chegar fisicamente, as ondas sonoras da Rádio Nordeste chegam. Glória e nós queremos parabenizar a todos que se engajaram para que esse sonho se tornasse realidade e hoje a Rádio Nordeste continua sendo a bênção que Deus queria que ela fosse. Parabéns a toda a nossa diretoria, parabéns ao nosso pastor presidente. Está aqui, ó. A mãe de Tony escutava os programas da Rádio Nordeste, isso produzido pela palavra que lá era ministrada. Ela creu, crendo. Tony hoje está aqui na minha frente, como ele falou, 1,90 m, esse homenzarrão, né? Essa lapa de bênção que a gente costuma dizer, e está aí, fruto de um milagre. E é por isso, Tony, que a gente vê quando você tem a oportunidade de orar por alguém, a gente vê aquela convicção, aquela autoridade, porque você é fruto, né? Você é fruto desse milagre, fruto de um milagre através da oração.